Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e nós estamos aqui trabalhando um curso completo de língua portuguesa. Eu sou professor há mais de 25 anos no Brasil das disciplinas de português e redação e sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos. Peço a você que, se possível, se inscreva aqui em nosso canal e para os nossos cursos, basta que você acesse aí o link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Na aula de hoje, nós vamos conversar a respeito da classificação do sujeito. Primeira coisa que eu queria dizer a você é que classificar o sujeito é um conteúdo importante, fundamental. Para quê, professor? Simplesmente para a classificação? Não. A classificação ela é fundamental para que você perceba a concordância que deve ser efetuada entre o verbo e o sujeito. A classificação ela propõe justamente isso para você conhecer os diversos tipos, né, de sujeito e assim efetuar adequadamente a concordância verbal. Primeira classificação que eu queria conversar com você a respeito dela, né? Eu estou colocando e estou fazendo esse curso todo com base na minha gramática, nova gramática da língua portuguesa, para concursos que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição, tá bom? Então vejam só, a primeira classificação é aquela que todo mundo conhece, é o que eu chamo de classificação clássica do sujeito. Então vamos lá, a classificação clássica do sujeito, né, nós vimos como identificar o sujeito já, então ela vai dizer que o sujeito ele pode ser simples e composto. Observe que as classificações de número 1 e 2, elas estão preocupadas com a quantidade de núcleos do sujeito. Para quê, professor? Mais uma vez, para que se efetue adequadamente a concordância verbal. Depois nós vamos ter três classificações que estão preocupadas, as três classificações, com a apresentação do sujeito. Primeiramente, eu tenho uma classificação que trabalha com a ideia de o sujeito ele poder vir oculto, elíptico, latente ou desinencial. Algumas pessoas me perguntam, professor, isso ainda existe? Claro, e nunca vai deixar de existir. Depois vamos estudar cada um desse tipo agora nos exemplos. Depois você perceba que existe um sujeito chamado de indeterminado, nós vamos falar sobre ele, e uma situação de oração sem sujeito, chamado, alguns autores chamam de sujeito inexistente. Eu não gosto, mas existem autores que falam dessa maneira. Preste muito bem atenção, você poderia me perguntar, professor, esta é a única classificação que nós temos para o sujeito? A resposta é não. Existem alguns autores, existem provas públicas, vestibulares, que cobram a classificação do sujeito ou falam de classificações diferentes para o sujeito. Por isso que eu falo sobre isso no meu livro, o que eu chamo de outras classificações ou outras formas de você classificar o sujeito. Então vamos lá. A primeira, leva em conta, número 1 e 2, elas levam em conta a questão da prática da ação. Então na número 1 eu vou ter um sujeito que pratica a ação, portanto ele é chamado de ativo ou agente. Logo na número 2 eu vou ter um sujeito chamado de passivo ou paciente, ou seja, aquele sujeito que sofre a ação. As classificações de número 3 e 4 que vocês estão vendo aqui, elas levam em conta a existência explícita ou não de um sujeito na estrutura oracional. Por exemplo, quando se fala em sujeito explícito, que vocês estão vendo aqui, o sujeito explícito ele nada mais é do que um sujeito simples ou composto, desde que, obviamente, ele apareça na estrutura oracional. Já o sujeito chamado de implícito, né, aquele que não está na estrutura oracional, ele pode ser dois. Ele pode ser o sujeito oculto ou pode ser o sujeito indeterminado, porque não se esqueçam de que o sujeito indeterminado, ele existe. Por uma questão na minha definição que eu coloquei, vocês vão ver mais à frente, vão perceber, o sujeito determinado era aquele em que ou o enunciador não quis identificá-lo ou não sabe quem o é. E aí usa um procedimento para indeterminação do sujeito. Mas ele existe. Então o sujeito chamado de sujeito explícito ou implícito, essa classificação leva em conta a classificação de que o sujeito ele vem expresso ou não na estrutura oracional. Depois nós vamos ter aqui a classificação do sujeito gramatical nuclear incomplexo ou inampliado em oposição ao chamado sujeito complexo total ampliado. Essa é uma classificação que quando eu sempre falo, algumas pessoas falam,
Rodrigo, nunca viu falar nisso aqui. Não é uma classificação comum, mas as provas e os concursos usam muito. O que é o sujeito gramatical, nuclear, incomplexo ou inampliado? É somente o núcleo do sujeito. Né? Ou então, quando você fala, por exemplo, uma estrutura bem boba, Pedro chegou. Quem é o sujeito Pedro? Não existe nenhum adjunto, não há nenhum complemento para esse sujeito. Apenas o sujeito em si, apenas o substantivo exerce esse papel. A gente chama esse sujeito, portanto, de sujeito gramatical, de sujeito nuclear, de sujeito inampliado, de sujeito incomplexo. Já o sujeito chamado de complexo total ou ampliado é o sujeito quando ele vem acompanhado de outros termos, de adjuntos, de complementos nominais. Por exemplo, eu digo assim, a casa de Maria fica na rua X. Olha, esse termo, a casa de Maria, é o sujeito. O núcleo é casa, o sujeito nuclear gramatical é casa. Mas vejam que eu tenho dois elementos que estão relacionados. Eles fazem parte do sujeito, eles compõem o sujeito, mas eles não representam o núcleo do sujeito, que é o adjunto nominal a e de Maria. Né? São dois adjuntos, o artigo, né, e a locução adjetiva de Maria, que funciona como adjunta nominal. Portanto, o sujeito total é a casa de Maria. O sujeito nuclear é Maria. Isso é importante para quê, professor? Para você não confundir na hora de efetuar a concordância o que é núcleo com aquilo que não é núcleo. E nós temos, por exemplo, outras classificações, como, por exemplo, sujeito contextual, que é uma classificação que eu trago na minha gramática, que você descobre o sujeito pelo contexto, e essa classificação chamada de sujeito oracional, que é um sujeito que causa muito problema na parte de concordância verbal, que é a questão de você efetuar a concordância com esse sujeito dito oracional. Nós vamos estudá-lo em um vídeo à parte. Continuando, portanto, vamos ver alguns exemplos da classificação chamada de clássica. Então vamos lá. Então, primeiro, observe, sujeito simples é aquele que tem apenas o quê? Um núcleo, né? Esse é aquele em que apenas um núcleo aparece com a função do sujeito. Né? Esse núcleo pode ser exercido por substantivo ou por qualquer palavra substantivada. Portanto, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Número 1. Os terrenos novos nos quais deve se aventurar o jovem. Veja que eu tenho dois termos que exercem papel de sujeito. Primeiro, os terrenos novos. Veja que o núcleo aqui, eu destaquei, né, aqui em negrito, terrenos, ó, eles representam o sujeito por verbo de ligação que está aqui embaixo. Ó. Os terrenos novos são... seu grande desafio. Agora vamos ver aqui, eu tenho um outro sujeito que é aqui, ó, o jovem de hoje. E observe que o núcleo é jovem, né? E ele, na verdade, é o sujeito para locução verbal dever com aventurar. Portanto, deve se aventurar. Quem é que deve se aventurar? O jovem. Portanto, dois sujeitos simples. Vejam o número 2 agora. Nós temos aqui, quando não são valorizadas num jovem as qualidades naturais da mocidade, vejam que qualidades aqui, ó, representa o sujeito simples para quem, professor? Para o verbo de ligação que está no início, ó. Observe. Como é que eu leio isso aqui? Quando as qualidades naturais da mocidade não são valorizadas, você percebe que tem um outro sujeito aqui, ó, pronome do caso reto, sai prejudicado. Outro sujeito simples aqui para o verbo sair. E aqui qualidades para o verbo ser. Número 3. Quanto aos adolescentes, observe, nenhuma época lhes parece tão injusta quanto a nossa. Veja que eu tenho aqui um sujeito simples, núcleo é época, para quê, professor? Para o verbo de ligação parecer. Beleza? Então, qual a importância de você, mais uma vez, reitero, de você perceber esse núcleo do sujeito? É você estar confiante, você saber quem é o núcleo e ficar confiante para efetuar o quê? A concordância do verbo. Vamos dar uma olhadinha agora. Sujeito dito composto. Obviamente, aquele que aparece com mais de um núcleo, né? Cuidado que, quando eu tenho mais de um núcleo do sujeito, não diga que se trata de dois sujeitos. Na verdade, é um sujeito só com vários núcleos, com dois ou mais núcleos, ok? Então, vamos lá. No prato ainda constavam, após o almoço, observe, um bocado de arroz
e um punhado de farofa. Veja que eu tenho bocado como núcleo, eu tenho punhado como núcleo, e veja o verbo aqui se flexionando no plural para concordar com o sujeito composto. Claro, eu sei que você está doido para me perguntar, professor, mas não poderia o verbo estar no singular? Sim, isso é uma regra especial lá da parte de concordância verbal. Você ficou com essa vontade talvez de me perguntar, porque provavelmente você já viu essa regra, e aí você está percebendo qual a importância de você classificar o sujeito. Né? Porque quando você está diante de um sujeito composto, a regra geral manda que você vá com o verbo para o plural. Aí existe uma regra especial na parte lá de concordância que diz: quando esse sujeito composto, né, ele se encontra posposto ao verbo e o primeiro núcleo está no singular, é possível deixar-se o verbo no singular. Mas isso nós vamos estudar posteriormente. Continuando aqui, observe, tem existido muita família, observe, e muitos outros agrupamentos, observe aqui, ó, a locução verbal com o verbo existir, no plural, concordando com os dois núcleos. Por que eu fiz questão de colocar os dois sujeitos compostos pospostos? Porque é o mais comum. Né? Quando você vai trabalhar com provas públicas, com concursos, com vestibulares, com testes, é muito comum que as bancas e que o examinador ele coloque esse sujeito composto à frente do verbo, para justamente, em tese, brincar, entre aspas, com a questão da concordância, beleza? Então, mas você já sabe, sujeito composto, mais de um núcleo, verbo para o plural. Vamos lá. Continuando aqui, né, muito cuidado, quero chamar a sua atenção em relação a um detalhe aqui. Observe aqui os números 1 e 2. O governo dos estados e do Distrito Federal, observe, ó, eu só tenho aqui, eu tenho um grande sujeito, eu posso chamar esse sujeito como eu disse a vocês, total, complexo, ampliado. Veja que o núcleo do sujeito está aqui, eu vou colocar aqui, ó, núcleo, né? Veja que o verbo aqui, ó, concorda diretamente com este núcleo. Não, veja, dos estados e do governo federal são adjuntos para governo, tá? Ou seja, eu tenho um longo sujeito, mas o sujeito é simples. Vejam a diferença para o número 2. O governo dos estados e o do Distrito Federal, eu vou colocar aqui um zero cortado. Professor, o que é um zero cortado? O símbolo da elipse. Então vejam que eu tornei elíptico o substantivo. Então aqui eu tenho o governo dos estados e o governo do Distrito Federal. E vejam que agora o verbo foi para o plural. Por quê, professor? Porque eu passei a ter sujeito composto. Então preste muito atenção quando você for avaliar sujeitos compostos. Não é? Muito cuidado quando ele faz esse tipo de soma, cuidado para se ele está, se um examinador, um concurso, uma prova está somando adjuntos ou se ele está somando núcleos do sujeito e a partir do segundo núcleo deixa esse núcleo oculto, elíptico. Fique muito atento. Continuando aqui, vamos chegar agora ao conceito de sujeito oculto, elíptico, desinencial e latente. Eu gosto muito dessa definição de sujeito desinencial. Por quê? Porque é aquele que se encontra expresso na desinência. Veja, ó, olha, você encontra, eu chamei aqui de subentendido pela desinência, mas na verdade a desinência ela expressa com clareza de que tipo, qual o tipo do sujeito que você tem. Então, basta você olhar para o verbo e você descobrirá ou perceberá o sujeito. Vamos dar uma olhadinha? Eu tenho aqui, ó, precisamos, você não precisa estudar para saber que aqui o sujeito, né, é o pronome nós. Hoje estou, ó, eu estou. Veja que a desinência verbal denuncia e tenha muito, muito, muito cuidado quando você for analisar sujeitos ocultos e você pegar verbos no imperativo. Observem. Por quê, professor? Porque quando eu trabalho com estruturas de imperativo, geralmente o sujeito vem oculto. Eu disse geralmente, eu não disse sempre. Tá? Então, quando você analisa aqui, ó, retira-te, ó criatura desprezível, cuidado, criatura aqui é vocativo. O T aqui, observe, é complemento de verbo, não é o sujeito. Eu tenho que analisar aqui, ó, dentro do verbo, eu retiro, tu retiras, menos o S, eu percebo que eu estou diante de um sujeito da segunda pessoa e o sujeito é oculto, aqui é tu. Cuidado para não achar que nem é o T, aqui o T, nem muito menos ó criatura aqui, que é vocativo. Então fica aí, quando você estiver diante de análise de sujeito oculto e pegar verbos no vocativo, fique muito, muito ligado, ok?
Continuando aqui, né, depois do sujeito oculto, o que é que nós vamos ter? Sujeito indeterminado. Olha o que eu escrevi sobre o sujeito indeterminado no meu livro, na minha gramática. Aparece quando não se deseja, veja, não se deseja, ou não se conhece, não consegue determinar, identificar o autor da ação verbal, não se conhece. Portanto, o que torna indeterminado o sujeito é a intenção ou a situação do falante, que não sabe ou não quer individuar, precisar, apontar o agente, o autor da ação. O porquê que eu estou reiterando isso? Porque o autor, ele existe. Tá? Que é diferente da oração sem sujeito, em que o autor não existe. Então aqui ele existe por uma questão de situação comunicativa, ou eu não conheço, eu não sei, eu não quero. Tá? O conceito de sujeito determinado, por isso, tem de partir da intenção ou da ignorância do falante, já que em português a maioria das construções apresenta sujeito. Gente, eu queria chamar a sua atenção para isso. Eu diria a você que 99,999% das construções da nossa língua portuguesa possuem sujeito. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso quando eu for falar sobre sujeito, ou aliás, sobre oração sem sujeito, ok? Vamos ver lá o seguinte, ó, eu trouxe aqui, eu digo aqui embaixo, ó, existem duas situações em que o sujeito pode aparecer indeterminado. Preste atenção, alguns autores colocam outras situações. Por exemplo, o professor Domingos Pascoal Segala coloca uma situação de infinitivo, em que ele aponta o infinitivo como sujeito indeterminado, quando é um infinitivo aberto, na estrutura racional. Veja, não é uma posição que seja definida por todos, por isso que eu não trouxe. Então eu trouxe as duas situações que eu chamo de clássicas, né, que praticamente todos os gramáticos fazem menção a elas. Então vamos lá. Primeira situação. É a velha conhecida verbos na terceira pessoa do plural, sem fazer referências a nenhum substantivo anteriormente ou posteriormente expresso, nem ao pronome pessoal do caso reto eles. Lembram? A intenção aqui é indeterminar. Ou eu não quero dizer, ou eu não sei. O Brasil é cheio de sujeitos indeterminados. Mataram, roubaram, né, sei lá, estupraram, desviaram dinheiro público. Tudo sujeito indeterminado, né? Vão fazer uma obra na próxima semana. Se o verbo não precisa estar só no passado não, tá? Pode estar no futuro também. Vão fazer uma obra, sei lá, no bairro X, né? Veja, vão fazer. Eu estou com o verbo na terceira pessoa, locução verbal, com o verbo auxiliar na terceira pessoa do plural, para quê? Indeterminar o sujeito. Não sei quem é, joga no plural, terceira pessoa. Cuidado quando for analisar isso. Por quê? Porque não é todo verbo de terceira pessoa do plural que vai apresentar sujeito indeterminado. Analise todo o período, analise todos os termos para ver se você não encontra nenhum substantivo ou se você não encontra ali o pronome eles ali escondidinho. Portanto, o sujeito indeterminado, neste caso aqui de terceira pessoa, precisa que você analise o contexto para você poder atestar que se trata realmente de um caso de indeterminação do sujeito. Eu trouxe alguns exemplos, veja comigo, né? Imitaram o professor de português na última aula, imitaram, veja aqui, terceira pessoa do plural, né? Não sei quem foi que fez, não sei. Vão telefonar, observe aqui, ó, para você, né, uma locução verbal que indica ideia futura, né? Vão telefonar, não sei quem. Dizem que sou louco, né? Uma introdução de uma música aí, né? Portanto, o verbo na terceira pessoa do plural. Beleza? Continuando. Este aqui é o caso, para mim, mais emblemático que vocês podem ter de sujeito indeterminado e com o qual vocês precisam ter muito, mas muito cuidado. Qual é, professor? É o caso em que você tem verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos ou de ligação acompanhados da partícula si. Essa partícula funcionará como o chamado índice de indeterminação do sujeito. O mais importante, eu digo isso no meu livro, é notar que nesse caso o verbo obrigatoriamente permanecerá na terceira pessoa do singular. Portanto, está aqui, ó, né, é o famoso IIS, índice de indeterminação do sujeito, né? Alguns autores chamam de pronome indeterminador do sujeito, não tem problema. O mais importante é você perceber que esses caras aqui, eles precisam ficar na terceira pessoa do singular. Vejam,
um dos casos mais cobrados em provas, em concursos, né? Então, portanto, você precisa ter muito cuidado. Opa, eu caí aqui na imagem. Você precisa ter muito cuidado mesmo. É muito cobrado em tudo quanto é concurso público, portanto, fique muito atento, tá? Muito atento. Veja que a preocupação nossa aqui não é você identificar se é índice, não. É você saber se o verbo vai ficar ou não de singular. Qual o problema disso aqui? É que para você analisar este caso aqui, você precisa conhecer o que, professor? Predicação verbal, transitividade verbal. Por isso que estudar predicação e transitividade verbal é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para o conteúdo de sintaxe. Então, classificar um verbo em intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, transitivo direto, indireto, é algo fundamental para você caminhar bem em sintaxe. Então, vamos lá, olha só. Continuando aqui, vamos ver alguns exemplos aqui desse caso aqui. Então vamos lá. No Brasil já não mais se recorre. Observe que o verbo quem recorrer, ó, quem recorre, recorre a. Então estou com um verbo que é transitivo indireto associado aqui com a partícula se. Professor, quem é essa partícula? Índice de indeterminação do sujeito. A confiscos é só o complemento do verbo, ó, é o objeto indireto. Ok? O importante é perceber que esse carinha daqui, ó, ficou na terceira pessoa do singular. Cuidado para não querer efetuar a concordância aqui com confiscos. Número 2. Na apresentação dele, desconfiava-se dos acordos. Quem desconfia, observe, desconfia de. Tá aqui, ó, associou ao se. Quem é o se? Índice de indeterminação do sujeito. Esse cara fica na terceira pessoa do singular. Número 3, os livros dos quais se precisava. Perceba, não dá vontade de dizer os livros dos quais se precisavam? Dá, mas não pode. Por quê? Porque aqui, ó, quem precisa de, o complemento está aqui, o objeto indireto está aqui nesse dos quais, e ele está associado ao se. Prof, quem é o se? Índice de indeterminação do sujeito. Verbo na terceira pessoa do singular obrigatoriamente. Número 4. Não se deve assistir. Veja que eu estou trabalhando agora com a locução verbal, ó. Mas o verbo principal quem é? Assistir, e quem assiste, assiste a. Transitividade indireta. Associou ao se, que está aqui atrás, ó. Índice de indeterminação do sujeito, por isso que esse verbo está na terceira pessoa do singular. Gente, volto a dizer, esse é um dos casos mais importantes da nossa língua portuguesa. Se você está estudando, quer estudar bem português, quer aprender bem, você precisa compreender bem esse caso, beleza? Vamos agora para as chamadas, partindo agora para as chamadas situações de... Deixa eu me colocar para vocês aqui, ó, de oração sem sujeito, tá? De oração sem sujeito. Presta atenção, né? Quando nós vamos falar ou analisar situações de oração sem sujeito, é importante que vocês percebam um detalhe interessante. Ó. Na língua portuguesa, os verbos, eu vou escrever assim para você aqui, ó. Os verbos, eles se dividem em duas grandes categorias. Eu não vou colocar uma terceira aqui, mas vou falar depois dela, tá? Em relação à existência ou não de um sujeito, presta atenção, em relação à existência ou não de um sujeito, os verbos se dividem em duas grandes categorias. Na verdade, presta atenção, alguns autores colocam como três. Eu vou citar duas porque a terceira praticamente está na primeira, então não vou nem mencionar isso. Mas vamos lá. Então nós vamos ter verbos que são chamados de pessoais, ok? E verbos chamados de impessoais, ok? Se você pegar a minha gramática, você vai perceber que eu coloquei uma terceira classificação. São os chamados verbos unipessoais, que são aqueles que apresentam sujeito apenas da terceira pessoa. Não precisa mencioná-los, é apenas uma curiosidade de classificação. Mais importante é você saber. Quando o verbo ele é chamado de pessoal, a ideia é, você põe na cabeça, possui o quê? Sujeito. Então a ideia é essa, possui sujeito, ok? E o verbo impessoal, portanto, não, eu não vou escrever, não possui sujeito. Grave isso para você. Os verbos da língua portuguesa, praticamente a maioria, quase todos, eles são pessoais, ok? Um ou outro, nós vamos ver as situações, eles apresentam a chamada impessoalidade, ou seja, não apresentam sujeito.
Quando eu falo isso, algumas pessoas sempre me fazem uma pergunta: prof, se existem orações que não apresentam sujeito, o sujeito é um termo essencial? Não deveria ser só o predicado? Eu discordo. Para mim, sujeito é sim termo essencial. Por quê? Porque o fato de uma oração não apresentar sujeito sempre será tido na língua portuguesa como a exceção da exceção da exceção. Então a regra, e eu diria a você, vou usar um pleonasmo, que é a regra esmagadora, né, a grande maioria dos verbos, isso é pleonasmo, tá? Eles apresentam sujeito, ok? Então o sujeito é sim termo essencial. Então vamos lá, ó. Em muitas estruturas oracionais, apenas o predicado encontra-se presente, uma vez que não se faz referências a nenhum tipo de ser que porventura pudesse praticar ou receber a ação verbal. Para tanto, empregam-se os chamados verbos impessoais, tá vendo? Verbos impessoais, ou seja, verbos que não possuem sujeito, usados na terceira pessoa do singular. Isso aqui é a regra geral. Vai ter um safado aqui no meio, que é o verbo ser quando indica tempo. E você vai perceber que ele vai flexionar, tá? Então a regra é, trabalhou com verbo impessoal, ele fica no singular, na terceira pessoa, à semelhança lá do verbo do sujeito indeterminado, ok? Então vamos lá. Quais são os principais casos de oração sem sujeito, tá? Esse aqui, gente, é bobinho. Isso aqui é um caso que todo mundo conhece, né? Todo professor de língua portuguesa fala disso. Verbos que indicam, que expressam fenômenos da natureza, como, tá aí, ó, chover, né? Tá aqui chover, ventar, nevar, coriscar, trovejar, relampejar e chuviscar, não apresentam sujeito, né? Detalhe, já se considerou o sujeito como Deus, a natureza, não. Resolveu-se hoje dizer, ó, não tem sujeito, tá aqui, ó, ventou muito, neva, coriscou bastante, né? Choveu hoje à tarde, vai chover à noite. Tudo isso, orações sem sujeito. Cuidado, né? Existe uma observaçãozinha na gramática que eu fiz na minha, que é o seguinte: quando esses verbos são usados em sentido conotativo, eles passam a ter sujeito. Coisas do tipo, choveram balas no tiroteio. Você vê que bala não chove, mas é uma forma de você dizer que foram muitas balas. Então, balas aí passa a ser o sujeito. Beleza? Bobagem. Presta atenção. Se este caso que eu mostrei para você agora, que é esse que você está vendo agora, ele é bobinho, ele é bobo, o próximo caso é o mais importante de todos. Por quê? Porque é aquele que mais cai em prova, tá? Qual é o caso, professor, que mais cai em prova? Exatamente esse que você está vendo agora, que é o emprego do verbo haver com o sentido de existir, acontecer, realizar-se, ocorrer. Antes que você grave uma coisa, tá? Primeiro, professor Rodrigo, verbo haver é sempre impessoal, ou seja, ele sempre vai aparecer sem sujeito? A resposta é não. Não. Existem várias situações de emprego do verbo haver na sua forma pessoal, ou seja, com sujeito. Então, bata na boca, lava essa boca com pinho-sol, com água sanitária. Você que anda dizendo, verbo haver não se flexiona. Calma, ele não se flexiona quando ele é impessoal. E quando é que ele é impessoal, prof? Quando você, primeira situação, quando ele está empregado nesse sentido aqui. Eu trouxe aqui uma imagem do meu livro, tá aqui, ó, haver é impessoal, tá? Ele fica na terceira pessoa do singular. Presta atenção, ó, ele é verbo transitivo direto. Opa, professor. Então esse cara daqui é VTD, ó. E ele não se converte para voz passiva em virtude da impessoalidade, tá? Então, não se esqueçam, esses verbos existir, ocorrer, acontecer, realizar, são todos o quê? Pessoais, ou seja, eles possuem sujeito. Esse cara daqui, com o sentido deles, é que não apresenta sujeito. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos, ó. Ainda há pessoas honestas no Brasil. Verbo aqui, ó, oração sem sujeito. Veja, esse cara é VTD. Pessoas honestas é o que, professor? Objeto direto, né? Se ele é VTD, é objeto direto. Veja que ele está onde, professor? Terceira, faltou um pontinho aqui. Terceira pessoa do singular. Detalhe, vocês poderiam me fazer uma pergunta. Agora, prof, o fato desse verbo ele ser transitivo direto e o objeto, ele tem objeto direto, não é o sujeito não, porque ele é impessoal. O objeto direto poderia ser substituído por um pronome oblíquo, ou a, ou as, sem problema algum, né? Eu poderia muito bem chegar aqui e trocar esse objeto direto aqui e dizer assim, ó, ainda, pessoa, são as pessoas, ainda, a.
né? Opa, fica estranho, fica. Esse mais fica correto, esse as, quem é? Objeto direto. Veja o número 2, ainda deve haver pessoas honestas. Veja que eu joguei numa locução verbal, haver é o principal. Pessoas honestas aqui, cuidado, é objeto direto, não é sujeito, não vá dizer não devem haver, não deve haver. Iremos ainda que haja empecilhos, está aqui, né? Empecilhos, objeto direto, veja verbo na terceira pessoa do singular. Haverá muitos eventos, mais uma vez, né? Muitos eventos aqui, objeto direto, verbo transitivo direto, terceira pessoa do singular. Poderá haver, eu vejo que eu joguei na locução, muitos eventos, não mudou nada, objeto direto. Tudo isso aqui que vocês estão vendo representam orações sem sujeito. Cuidado com a né? Houveram problemas. Você acabou de arrumar outro. Né? Porque algumas pessoas fazem assim, eu já encontrei uma pessoa, você está achando para concurso, para prova? Mas não passei não. Não, passou não, porque houveram muitos problemas na minha vida. Eu acabou de arrumar outro, com a gramática normativa, né? Houveram problemas, não. Houve problemas, né? Existiram problemas, aconteceram problemas, ocorreram problemas, mas houve no singular. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Número 3. Verbos estar, fazer, haver e ir usados com referência a tempo. Cuidado, eu estou falando do verbo fazer. Prof, cuidado, por quê? Porque é o que as pessoas me escrevem, às vezes, quando vem qualquer estrutura que apresenta um tempo, as pessoas me escrevem, não tem sujeito não. Calma, o tempo pode ser sujeito. Tá? Ele não será sujeito nas estruturas do verbo fazer, haver, estar aí, né, com relação ao tempo. Aí sim, mas o tempo pode ser sujeito. Não tenha medo. Né? Faltam 10 minutos, passaram 10 horas, né? Já vão dar 23 horas. Veja que eu estou tudo flexionando o verbo. Por quê? Porque esses termos aí que representam o tempo, eles são, na verdade, o sujeito para os verbos. Agora, quando você está aqui, ó, com o verbo estar, fazer, haver, aí sim, né, eu não vou flexionar. Por quê? Porque são orações sem sujeito. Portanto, todo mundo no singular. Tá aqui, ó. Já faz 3 anos, havia 10 anos, vai para uns 2 meses que ele iniciou o tratamento. Esses termos aqui, você pergunta, professor, e aqui esse 3 anos, 10 anos, etc e tal? Representa o complemento do verbo, é objeto, não é sujeito. Beleza? Vamos ver mais um caso aqui. Verbo ser na indicação de tempo transcorrido. Interessante, esse cara daqui, ó, ele é impessoal, mas qual o detalhe? Ele concorda com a expressão numérica. Então vocês estão vendo, ó, são 2 horas, concordou, é dia 11, concordou com dia, é meia-noite, concordou com meia-noite, tá? Mas todas essas estruturas são o quê? Orações sem sujeito. Tá? Isso é um caso especial na nossa língua portuguesa. Muitos gramáticos já debateram muito essa situação do verbo ser na indicação de tempo pelo fato de ele se flexionar para concordar com a expressão numérica. Há muito debate sobre qual é a classificação da expressão numérica. Alguns autores dizem que é adjunto adverbial de tempo, outros autores dizem que é predicativo. Não se chega a um consenso. Tá? Não se chega a um consenso. O professor, alguma prova já perguntou isso? Qual é a classificação da expressão numérica? Não. Tá? Não, porque ninguém sabe. Na verdade, qual é a classificação? Há um grande grupo que fala que é adjunto adverbial de tempo. Não sei, mas aí vem um grupo que contrapõe dizendo, mas como é que o verbo se flexionou para concordar com a adjunta adverbial? Se a adjunta adverbial é só modificador da ação verbal. Entendeu? Dá uma celeuma danada. Isso aqui dá para conversar até umas horas. Então, por enquanto, aprenda apenas que o verbo ser na indicação de tempo, ele se flexiona de acordo com a expressão numérica e é impessoal, considerado uma estrutura sem sujeito. Vamos ver mais alguma aqui comigo, então. Volta lá comigo, ó. Continuando aqui, eu tenho o verbo ir, seguido das preposições em para, referindo-se a tempo transcorrido. Então, vai em 10 anos, ó, vai em 10 anos, vai para 15 anos, orações sem sujeito, né? Em relação ao verbo ir, tá? Aqui, faleceu aqui é nossa bisavó, que é o sujeito do verbo faleceu. Aqui o sujeito, ele conseguiu, né? Ele conseguiu ser aprovado, tá aqui, ó. O sujeito tá aqui, mas eu tô falando do sujeito daqui, desse cara daqui, não tem sujeito, tá? E, pra gente terminar, com o verbo passar, seguido da preposição de, referindo-se também a
tempo. Passava das 10 horas, devia passar das 4 horas. Cuidado, porque aqui observe, aqui passar mais de, tá? Se não tiver a preposição, o verbo passar é pessoal e vai concordar com o tempo. Passaram 10 anos, passaram 2 horas, passaram 4 horas. Agora, passava das 4 horas quando ele chegou, oração sem sujeito e o verbo no singular. Beleza? Então é isso aí. Sobre classificação do sujeito, né? Existem trocentos detalhes, tá? Eu tentei trazer de uma forma rápida, enxuta. Estou gastando aqui mais ou menos 35 minutos do tempo, tá? Mais ou menos aí 35, 36 minutos para falar essa classificação clássica do sujeito. Saiba que classificar o sujeito é algo fundamental, importantíssimo. Para quê, professor? Para você saber efetuar adequadamente a concordância verbal. É isso aí, espero que você esteja curtindo, curta aqui o nosso canal no YouTube, aviso para os amigos aí e vamos estudar nossa língua portuguesa, porque isso é muito importante, tá bom? Curta aí nossas redes sociais, curta aqui o nosso canal, como eu disse. Fiquem todos com Deus. Para os nossos cursos, veja aí o nosso link abaixo. Um grande abraço.